Muita gente começando a investir, muita gente com pouco dinheiro começando a investir, mas muito entusiasmado para entrar no mundo dos investimentos. Mas afinal, existe algum tipo de investimento que dê para começar com muito pouco dinheiro ou eu preciso ter uma certa quantia para começar idealmente a investir de fato? Será que com R$100 ou algo próximo a isso eu consigo bons investimentos? Bom, apesar disso não ser uma recomendação, é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, se você tem interesse em começar a investir com pouco dinheiro, eu recomendo que você assista todo esse vídeo, porque certamente ele vai te ajudar. Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Ótica do Dinheiro, o canal que te ajuda a ficar mais rico, independente do que for, desde que seja lícito. Eu sou David Guedes e eu quero dizer que é uma honra imensa ter você aqui assistindo e vai ser uma honra maior ainda caso você deixe o seu like para nos ajudar com esse vídeo, ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. E se você gostar no final do vídeo também e quiser compartilhar, todo o time aqui vai ficar muito grato e muito feliz com isso. Bom, mas vamos combinar o seguinte, antes de eu te falar sobre onde dá para investir com R$100, eu quero deixar bem claro que isso não é uma recomendação de compra. E nenhum dos investimentos, dos ativos que eu citar aqui no vídeo são recomendações ou indicações de compra. Eu vou falar de cada um deles aqui apenas para fins educativos, então para você estudar esses tipos de investimentos citados e depois de estudar tomar suas próprias decisões se fizerem sentido para você. Feitas essas observações, a gente vai olhar agora aqui a tela. Vou compartilhar aqui com você. Eu estou aqui usando o Trademap, que é um aplicativo e um site para a gente, dentre outras funções aqui que ele tem, pesquisar investimentos. Eu uso também para fazer isso, investimento de renda fixa. Então eu vou clicar aqui no filtro, vou deixar o link do Trademap para quem ainda não conhece, vou deixar aqui na descrição também. Se alguém quiser assinar, ele tem alguns planos bacanas também. Então se você quiser assinar, se você conhecer e gostar do Trademap, não assine sem colocar o cupom que nós temos aqui no canal, cupom exclusivo. A Ótica do Dinheiro, o cupom vai aparecer aqui na tela para você e com esse cupom você consegue 10% de desconto em alguns planos, então não compre, não contrate nenhum plano do Trademap sem inserir esse cupom de desconto, porque aí você tem esse benefício. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Eu tenho o plano Pro aqui do Trademap, que ele é bem completo e eu vou usar ele aqui para mostrar para você como é que a gente pode pesquisar alguns investimentos de renda fixa. Eu vou mostrar aqui para você alguns títulos que são passíveis de compra com R$100. Então, por isso, eu vou digitar aqui R$100 e vou colocar aqui a nota da aplicação 3. A gente escolher aqui, selecionar só investimentos com 3 estrelas, que são um pouco mais seguros do que investimentos de 1 ou 2 estrelas, por exemplo, né? Para a gente ficar pelo menos aqui com 3 estrelas de segurança. Essa é a segurança do emissor. Então, eu tenho alguns outros vídeos falando um pouco mais disso do canal, mas vamos... isso é assunto para outro vídeo. Vamos se deter aqui nesse filtro. Eu vou clicar aqui em aplicar e ele vai me dar aqui, olha só, somente títulos com pelo menos 3 estrelas, né? Então, esses aqui tem 4 estrelas, alguns 5 estrelas aqui. Aplicação mínima R$100. Então, com R$100 eu já consigo comprar um CDB com 9,16%, um CDB pré-fixado, e a rentabilidade líquida de 7,73% ao ano, já líquida de impostos. E o prazo de vencimento aqui de 6 anos. Aí eu vou ter aqui outro com prazo de vencimento de 5 anos, aplicação mínima R$100. Então, todas essas aplicações aqui, mínimo R$100. Se a gente for começar a olhar aqui, a gente vai ver que tem várias opções. Olha só, eu tenho aqui, além de CDBs pré-fixados, ou seja, aqui eu já sei exatamente o que ele vai me pagar. É só eu fazer esse cálculo aqui, vezes o valor que eu vou estar investindo nele. Se for sobre os R$100, aqui é só aplicar a rentabilidade, de acordo com o tempo que eu vou deixar lá, para saber, né? Eu tenho aqui a rentabilidade anual, eu tenho que fazer isso vezes o tempo. Deixado lá, que nesse caso são 4 anos, eu tenho a rentabilidade aqui, precisa ser calculada também em dias, enfim, mas eu já vou saber exatamente o valor que eu vou resgatar lá na frente, independente de para onde for a inflação, como é que vai andar a economia até lá, dentro desses 4 anos, por exemplo.
E aqui eu vou ter um título híbrido, por exemplo, que é o IPCA mais 4,83. Então, o que é um título híbrido? Ele tem um indexador aqui que seria o IPCA, então para onde for o IPCA ele vai acompanhar. Se o IPCA for de 2%, ele vai ser 2%, né, que seria o IPCA, mais 4,83%. Se o IPCA subir para 4%, ele vai ser 4 mais 4,83%. Então, ele vai pegar todas as flutuações aqui do IPCA dentro desse prazo, né, durante esses 7 anos. E aí, por isso que eu não sei exatamente a rentabilidade nominal que eu vou ter lá na frente, né, o valor que eu vou resgatar exato, mas eu sei que ele vai me render, vai me proteger, inclusive, da inflação aqui, rendendo inflação mais 4,83%. Então, é um título interessante também, que eu tenho disponível com R$100. Depois aqui, a gente tem aqui mais IPCA, mais pré, e olha só, aqui tem um outro detalhe. Eu estou mostrando aqui alguns CDBs, né? Então a gente tem aqui CDB, que são títulos privados, CDBs, você empresta dinheiro para o banco. E aqui eu tenho alguns outros investimentos, por exemplo, LCI, é uma letra de crédito imobiliário. A LCI você empresta dinheiro também, que vai ser destinado não para empréstimos bancários, como é o caso do CDB, mas sim para fomentar ali o setor imobiliário, né? Uma letra de crédito imobiliário. Qual é o benefício de uma LCI? Ela não tem imposto de renda, então ela é isenta. Dependendo do tempo que você vai investir o dinheiro, pode ser que ela seja mais interessante que um CDB, né? Enfim, em rentabilidade líquida. Então a gente consegue observar aqui que tem opções também de LCI para investir com R$100 de aplicação mínima. Nesse caso aqui, 110% do CDI. Então, para onde for o CDI, ela vai render 110% disso, né? 110% do CDI, que acompanha muito de perto ali a taxa Selic também, que é a nossa taxa básica de juros. E eu vou ter aqui uma vantagem, por exemplo, inclusive em cima do CDI, é um pouco mais do que o CDI, né? São 110%. Depois a gente tem aqui outras opções, né? LCA, letras de crédito do agronegócio, né? Eu vou ter aqui duas opções. Depois tem mais uma outra opção aqui. Para prazos distintos, né? Eu vou ter aqui tudo com aplicação mínima de R$100 e prazo aqui de 1 ano, 6 meses. Depois 1 ano aqui, LCA também. Enfim, descendo aqui a gente vai encontrar diversos outros tipos de investimento, né? Alguns outros CDBs aqui, que a gente pode investir com R$100. Então, a ideia de que você precisa de muito dinheiro para começar a investir, na verdade, é um mito, porque você consegue sim investir, acessar bons títulos a partir de R$100. Então, o que eu ia mostrar para você aqui, já que eu mostrei os títulos privados, pulei aqui os títulos públicos, né? Os títulos privados você vai emprestar dinheiro para o banco, por exemplo, né? Empresas privadas, e nos títulos públicos você empresta dinheiro para o governo. Tem vídeo aqui no canal, né? Tem uma playlist inteira falando só sobre Tesouro Direto, e no Tesouro Direto a gente tem o acesso aos títulos públicos. Então, só para mostrar para você aqui também, que a gente tem aqui Tesouro Direto, né? O Tesouro pré-fixado para 10 anos, com aplicação mínima de R$37. A gente vai ter aqui Tesouro Direto com aplicação mínima de R$42. Tesouro Direto com aplicação mínima de 36, de 37, 43. Enfim, a gente tem uma infinidade de opções, tanto com títulos públicos, que é o que de mais seguro a gente tem na nossa economia aqui, para aplicações financeiras, quanto para títulos privados também, que são extremamente seguros, né? Principalmente quando a gente tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que reembolsa o investidor no caso eventual de uma quebra de um emissor ali, até 250 mil por CPF. Então também é uma segurança muito grande que você tem. E aqui eu quero mostrar que é bem fácil você consultar também os títulos públicos, né? Eu estou aqui no site do Tesouro Direto e a gente consegue consultar diariamente. Essas taxas tendem a mudar todos os dias, mas você consegue também acompanhar elas aqui. Sempre que você entrar no site do Tesouro Direto, você vai acompanhar em tempo real a quanto elas estão sendo negociadas, né? As taxas, enfim, de cada título. Então a gente vai ter tanto Tesouro pré-fixado, quanto Tesouro IPCA mais aqui, né? Títulos mais longos, híbridos. E a gente tem aqui uma outra opção que não custa R$100, mas custa pouquinho mais de R$100, que é o Tesouro Selic. É o Tesouro Selic 2025, R$106,65. Essa opção, inclusive, é uma opção muito interessante para quem está começando do zero.
para quem ainda não investiu nada. Por quê? Porque o Tesouro Selic tem liquidez diária, ou seja, você pode colocar o dinheiro no Tesouro Selic, ele vai servir como uma espécie de reserva para você. Inclusive, você pode botar esse valor aqui para sua reserva de emergência. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre reserva de emergência. Aliás, eu vou deixar aqui o vídeo, caso você tenha curiosidade para voltar aqui, não encontrar o vídeo, volta aqui nessa parte que você vai encontrar esse link. Entra lá para tirar suas dúvidas, se for o caso. Mas é uma excelente opção para começar a investir também. Muitos investidores optam pelo Tesouro Selic por toda a segurança e por ter a liquidez diária, que é você poder tirar esse valor a qualquer momento, né? Como se fosse lá o dinheiro que você tem na conta corrente, na poupança. Na verdade, aqui ele pede um dia útil para você retirar o valor, mas você vai ter acesso muito fácil a esse valor e sem perder nada do seu capital investido, caso você precise desse dinheiro, por exemplo, um mês e meio depois que você investiu. E é óbvio que sempre quando a gente investe algum valor, a gente está esperando que esse investimento fique lá por um determinado tempo, né? A ideia de quem começa a investir é investir cada vez mais e não ficar investindo um valor e ir lá um mês depois e resgatar esse valor, porque o efeito dos juros compostos não vai funcionar e não vai adiantar muito a gente investir dessa forma, né? Então, por isso que o ideal é que você deixe o dinheiro lá, que você deixe seu dinheiro, caso seja, por exemplo, no Tesouro Selic, como uma reserva de emergência para você, para quando você precisar eventualmente para uma emergência ou surgir uma grande oportunidade, aí você pode lá, você tem aquele recurso para poder utilizar, né? Tirar uma parte daquele valor para você usar e depois repor ele de novo. E assim como o Tesouro Selic, a gente tem também outros investimentos que a gente consegue resgatar diariamente, como é o exemplo de CDBs de liquidez diária ou um outro investimento que eu também vou falar aqui, que é a conta do Nubank. Então quem tem conta no Nubank e deixa o dinheiro lá rendendo na conta, também é uma opção que você consegue investir, deixar o seu dinheiro lá com menos de R$100, né? Na verdade, você bota o valor que você quiser lá. Se você quiser começar com R$10, você bota R$10 e já começa a render lá na conta. Então também é uma opção para você começar a investir, também é uma opção que se enquadra dentro desses investimentos, dentro desse leque de investimentos aqui que a gente está falando, para investir com R$100. Então só aqui a gente já viu várias opções, como títulos públicos, CDBs, LCIs, LCAs e a conta do Nubank, a antiga Nuconta. E além desses investimentos, no que mais você pode investir com R$100? Bom, partindo da ideia de que o investidor sabe o que ele está fazendo e está estruturando uma carteira de investimentos, qual é a outra possibilidade que com R$100 ele pode investir também, que custa muito menos às vezes do que R$100? São as ações. Isso mesmo, dá para investir na bolsa de valores com muito menos de R$100. Aliás, o valor de uma ação da maioria das empresas listadas na bolsa de valores custa bem menos do que R$100. E apesar das ações serem vendidas por padrão em lotes de 100, você consegue, acrescentando a letra F no final do código da ação para investir na bolsa de valores, comprar uma única ação. Você não precisa necessariamente comprar um lote de 100 ações. Então tem muita gente que começa na bolsa de valores exatamente assim. Vai lá, compra uma ação, compra 2 ações, compra 3 ações para entender aquele movimento. Coloca algum valor ali bem baixo, até para fazer a parte prática de um curso de investimentos, se aprofundar mais nos estudos. A parte prática ela não pode ser ignorada, não pode ser deixada de lado, porque toda a teoria que a gente aprende sobre ações, sobre renda variável, sobre bolsa de valores, por exemplo, tem um papel fundamental e importantíssimo, mas não é nada sem um pouquinho de prática. Tem muita coisa que o investidor só vai aprender na vivência do mercado. E antes de eu falar a última opção para investir com R$100, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E se você, porventura, ainda não é inscrito, não faz parte do time Ótica do Dinheiro, aproveita para fazer isso agora, antes que você esqueça. Porque eu sei que esse é um risco e você não quer correr esse risco de ficar sem ver outros vídeos do canal A Ótica do Dinheiro, o canal que vai te ajudar muito no caminho do enriquecimento. E o último investimento passível de se fazer com só R$100 que eu trago aqui são os fundos imobiliários. A maioria dos fundos imobiliários tem suas cotas sendo negociadas por volta de R$100. Tem fundos que custam muito menos do que R$100, tem fundos que custam muito mais, mas R$100 é uma média. Você já vai encontrar várias opções, inclusive de fundos imobiliários muito bons, com R$100 ou algo muito próximo disso para investir. Pontos importantes desse vídeo para fixar antes de encerrar. Primeiro, se você tem R$100 para investir hoje, talvez você consiga mais R$100 mês que vem e talvez mais R$100.
R$100 por mês vai te deixar rico? Talvez não, ou talvez demore muito para te deixar rico, isso vai depender da idade que você tem agora, vai depender dos investimentos que você vai fazer. Mas com R$100 muitas fortunas começam. E o que você precisa ter bem claro aqui é que começando com R$100 e sendo persistente, investindo R$100 por mês, quando você consegue investir R$100 por mês e depois colocando a meta de investir R$200 por mês e depois colocando a meta, aumentando para investir 300 ou 400 ou R$500 por mês, assim como você vai evoluindo financeiramente, vão evoluindo também os seus investimentos, vai evoluindo o seu patrimônio, vão evoluindo os dividendos, os proventos, a renda que você recebe dos seus investimentos e é assim que você vai exponencialmente aumentando o seu patrimônio e ficando cada vez mais rico. Mas para isso acontecer, você tem que mirar um dia após o outro. Você tem que colocar metas simples e cumprir com essas metas, realizar o que você previu para não se perder e não se desmotivar. Então, se você conseguiu R$100 uma vez, tente fazer isso logo no mês seguinte e conseguir mais 100 para que essa bola de neve cresça e você vá fazendo cada vez mais, cada mês que passa, mais pelo seu futuro. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai observando que você está cada vez mais rico. E lembra o seguinte, enriquecer não é estar rico, enriquecer é o processo de ficar rico. E como todo processo, ele tem um ponto de partida, então ele começa de algum lugar e o melhor dia para começar é hoje. Então vamos lá, depois de focar nos aportes, na consistência dos seus investimentos, você também precisa ter em mente a diversificação e a estratégia nos seus investimentos. E não é do dia para a noite que isso acontece, porque diversificação depende muito do conhecimento que você tem. E sem diversificar, você acaba se expondo a alguns riscos completamente desnecessários que com um pouco de conhecimento sobre os tipos de investimentos, sobre os investimentos disponíveis para você, você consegue montar e deixar de correr esses riscos, protegendo o seu patrimônio e se preparando, sim, de uma maneira mais sólida para conseguir ganhos satisfatórios e que vão te colocar no caminho da riqueza. Inclusive, se você está vendo esse vídeo antes do dia 23 de setembro de 2020, eu tenho um convite especial para você. É a Semana da Carteira Inteligente, onde eu vou explicar alguns princípios de como os ricos investem, por que eles investem dessa forma e como montar uma carteira, um portfólio de investimentos, alguns princípios por trás das carteiras vencedoras, das carteiras das pessoas mais ricas do mundo e como você faz para identificar boas oportunidades, escolher os melhores investimentos para sua carteira e montar um portfólio vencedor por conta própria, sem depender de mais ninguém. Então, se você tem interesse por esse tema, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link para você se inscrever. O evento é gratuito, a inscrição também. E como o evento é todo online, você vai poder também assistir ele do lugar onde você estiver. Então é isso. Espero muito ter te ajudado com esse vídeo. A gente se vê no próximo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.